Lúcifer apontou todos os atrasos misericordiosos da justiça como evidência de incapacidade da parte do governo dos filhos do paraíso para conter a rebelião. Desafiava abertamente e com arrogância provocava Micael, Emanuel e os anciãos dos dias. Então, assinalava o fato de nenhuma medida estar sendo tomada como uma evidência verdadeira da impotência dos governos do universo e do superuniverso. Eu sou o pastor Juvaí de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Que Deus te abençoe a tua família, onde você estiver. Se você não for inscrito, meu amigo, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que existem nesse canal. Deixe também o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante, acione as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. O tema deste vídeo é a eclosão da rebelião. Estamos tratando a rebelião de Lúcifer segundo o livro de Urântia. Você está preparado para este conteúdo? Assista até o final e comente o que você entendeu. A eclosão da rebelião. O manifesto de Lúcifer foi emitido no conclave anual de Satânia, realizado no Mar de Cristal, em presença das hostes reunidas de Jerusalém, no último dia do ano, cerca de 200 mil anos atrás, do tempo de Urântia. Satã proclamou que a adoração podia ser dedicada às forças universais físicas, intelectuais e espirituais, mas que a lealdade poderia apenas ser dedicada ao governante atual e, de fato, Lúcifer, o amigo de homens e anjos e o Deus da liberdade. Veja que afirmação feita por Satã, segundo o livro, sobre Lúcifer. Aqui ele é denominado o Deus da liberdade. A autoafirmação foi o grito de batalha da rebelião de Lúcifer. Um dos seus argumentos principais foi o de que, se o autogoverno era bom e justo para os Melquisedeques e outros grupos, seria igualmente bom para todas as ordens de inteligência. Atrevido e persistente, advogava a igualdade da mente e a irmandade da inteligência. Sustentava que todo governo deveria ser limitado aos planetas locais e que a confederação desses sistemas locais deveria ser voluntária. Rejeitava qualquer outra supervisão. Esta era a ideia de Lúcifer quando a rebelião eclodiu. E prometeu aos príncipes planetários governarem os mundos como executivos supremos. Condenava a concentração das atividades legislativas na sede central da constelação e a condução dos assuntos judiciais na capital do universo, argumentando que todas essas funções do governo deveriam ser centradas nas capitais dos sistemas. Começou a estabelecer a sua própria Assembleia Legislativa e organizou seus próprios tribunais sob a jurisdição de Satã. Depois mandou que os príncipes apóstatas dos mundos fizessem o mesmo. A eclosão da rebelião está ganhando corpo e Lúcifer está articulando como proceder diante dessa situação que ele mesmo está causando. Todo o gabinete administrativo de Lúcifer seguiu em um só bloco e prestou um juramento público na qualidade de oficiais da administração da nova direção dos mundos e sistemas liberados. Veja a expressão dos mundos e sistemas liberados. No vídeo anterior, que você pode ver novamente, Lúcifer governava entre 607 ou 619 mundos. O negócio é tenebroso. Ainda que tenha havido anteriormente duas rebeliões em Nebadon, elas aconteceram em constelações distantes. Lúcifer afirmava que essas insurreições não tiveram êxito porque a maioria das inteligências não seguiu os seus líderes. Veja que ele é contra a administração de Micael, o governante do universo de Nebadon. Argumentou que a maioria governa, que a mente é infalível. A liberdade dada a ele pelos governantes do universo sustentou aparentemente muitas das suas opiniões nefandas.
desafiou todos os seus superiores e ainda assim, aparentemente, eles não deram atenção ao que ele fazia. E assim ele continuou livre para prosseguir no seu plano sedutor, sem empecilhos ou entraves. Lúcifer apontou todos os atrasos misericordiosos da justiça como evidência de incapacidade da parte do governo dos filhos do paraíso para conter a rebelião. Desafiava abertamente e, com arrogância, provocava Micael, Emanuel e os anciãos dos dias. E então assinalava o fato de nenhuma medida estar sendo tomada como uma evidência verdadeira da impotência dos governos do universo e do superuniverso. Gabriel esteve pessoalmente presente durante o suceder de todos esses procedimentos desleais e apenas anunciou que iria, no devido tempo, falar com Micael, e que todos os seres seriam deixados livres e não seriam forçados nas suas decisões, que o governo dos filhos, em nome do Pai, desejava apenas a lealdade e a devoção voluntárias de coração e a prova de sofismas. Veja aí como o corpo da rebelião está se expandindo e alguém vai ter que tomar providências para conter esse desastre. Lúcifer foi permitido estabelecer totalmente e organizar cuidadosamente o seu governo rebelde, antes que Gabriel fizesse qualquer esforço para contestar o direito de secessão ou de contradizer a propaganda rebelde. Mas os pais da constelação imediatamente confinaram a ação dessas personalidades desleais ao sistema de Satânia. Esse período de demora, contudo, foi uma época de grande provação e testes para os seres leais de todo o sistema de Satânia. Durante alguns anos, tudo ficou caótico e houve uma grande confusão nos mundos das mansões. Veja aí que o efeito da rebelião ganha novos corpos, ganha novos sistemas e está se expandindo pelo sistema de Satânia, abraçando todos os planetas onde tinha seres vivos, inteligentes, que estão aderindo ou não à rebelião de Lúcifer. A natureza do conflito. Quando a rebelião de Satânia estourou, Micael aconselhou-se com Emanuel, o seu irmão do paraíso. Em seguida a essa significativa conferência, Micael anunciou que seguiria a mesma política que havia caracterizado o tratamento dado a levantes semelhantes no passado, uma atitude de não interferência. Veja como o governante está se comportando diante dessa rebelião. Na época dessa rebelião e das duas que a precederam, não havia nenhuma autoridade soberana absoluta e pessoal no universo de Nebadon. Micael governava por direito divino como vice-regente do Pai Universal, mas não ainda pelo seu próprio direito pessoal. Não havendo complementado a sua carreira de auto-outorgas, Micael ainda não havia sido investido com todo o poder nos céus e na terra. Isso vai estar de acordo com o último capítulo de Mateus e os últimos versos, onde o Senhor Jesus disse: todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Veja que o livro de Urântia, ele tem esta ligação, e a rebelião de Lúcifer tem esta ligação com o Evangelho de Mateus, onde Micael, mencionado no livro de Urântia, segundo o livro, é o Jesus que esteve aqui nesse planeta e que falou que todo o poder lhe foi entregue nos céus e na terra. Como você vê essa história? Deixa aí nos comentários. Desde o momento da eclosão da rebelião até o dia da sua entronização como governante soberano de Nebadon, Micael nunca interferiu nas forças rebeldes de Lúcifer. A elas foi permitido que agissem livremente por quase 200 mil anos do tempo de Urântia. Veja que Micael, segundo o livro que é Jesus, ele não interferiu na rebelião, deixou que a natureza seguisse o seu curso. Cristo, Micael, agora tem amplo poder e autoridade para lidar prontamente e até mesmo sumariamente com esses rompantes de deslealdade.
mas duvidamos que a autoridade soberana o levasse a agir diretamente se outro desses levantes ocorresse. Posto que Micael escolheu permanecer à margem da atividade da guerra na rebelião de Lúcifer, Gabriel reuniu seu corpo pessoal de assistentes em Edêntia e, em conselho com os Altíssimos, optou por assumir o comando das hostes leais de Satânia. Micael permaneceu em Salvin-Tom, enquanto Gabriel rumou para Jerusalém e, estabelecendo-se na esfera dedicada ao Pai, o mesmo Pai universal, cujas personalidades Lúcifer e Satã punham em dúvida na presença das hostes reunidas das personalidades leais, Gabriel içou a bandeira de Micael, o emblema material do governo da Trindade para toda a criação. 3 círculos concêntricos na cor azul celeste sobre um fundo branco. O emblema de Lúcifer era uma bandeira branca com um vínculo vermelho no centro, e dentro do qual se inseria um círculo todo em negro. Houve guerra nos céus. O comandante de Micael e seus anjos lutaram contra o dragão Lúcifer, Satã e os príncipes apóstatas. E o dragão e seus anjos rebeldes lutaram, mas não prevaleceram. Essa guerra nos céus não foi uma batalha física, como um conflito dessa ordem poderia ser concebido em Urântia. É o tipo de guerra que a gente entende. Mas, segundo o livro, foi outro caminho. Isso aqui é uma outra coisa, esse tipo de guerra. Nos primeiros dias da luta, Lúcifer permaneceu continuamente no anfiteatro planetário. Gabriel conduziu uma interminável exposição dos sofismas rebeldes da sua sede central estabelecida nas cercanias. Veja, esta guerra entre anjos bons ou anjos maus, por assim dizer, está de acordo com o capítulo 12 do Apocalipse. Tem uma certa ligação quando diz no Apocalipse que houve guerra nos céus. Você pode consultar, pois eu estou te dando aí o que é o capítulo 12 do Apocalipse. As várias personalidades presentes à esfera e de que estava em dúvida quanto à própria atitude iam e voltavam em meio a essas discussões, até que chegaram a uma decisão final. Mas essa guerra nos céus foi muito terrível e muito real. Ainda que não haja havido uma demonstração das barbáries tão características da guerra física dos mundos imaturos, esse conflito foi ainda mais mortal. A vida material fica em perigo no combate material, mas a guerra nos céus foi travada, pondo em risco a vida eterna. Veja que enquanto as nossas guerras põem em risco a nossa continuidade física, podendo ser ceifada a qualquer momento, essa guerra nos céus, segundo o livro de Urântia, põe em risco a vida eterna, podendo ser ceifada a qualquer momento. E isso significa extermínio eterno. Veja que barbárie esta situação. É tenebroso o conteúdo, é tenebroso esse negócio. Um comandante seráfico leal. Muitos atos nobres e inspirados de devoção e lealdade, realizados por inúmeras personalidades, aconteceram no período entre a explosão das hostilidades e a chegada do novo governante do sistema e seu corpo de assistentes. Mas o mais emocionante de todos os efeitos audaciosos de devoção foi a conduta corajosa de Manotoia, o segundo no comando da sede central dos serafins de Satânia. No eclodir da rebelião em Jerusalém, o chefe das hostes seráficas uniu-se à causa de Lúcifer. Isso, sem dúvida, explica por que se transviou um número tão grande da quarta ordem a dos serafins administradores do sistema. Este líder seráfico ficou espiritualmente cego pela personalidade brilhante de Lúcifer e seus modos encantadores fascinaram as ordens inferiores de seres celestes. Simplesmente não podiam compreender como era possível que uma personalidade tão deslumbrante pudesse errar. Veja, o brilho de Lúcifer, e a palavra Lúcifer significa aquele que transporta a luz, deixou os outros seres que ainda não conheciam ou tinham conhecimento de Lúcifer
Eles vieram de outro universo que não de Nebadon. E eles, quando viram o brilho, a luz que Lúcifer emitia, eles não compreenderam como que um ser com tanto poder ou tão poderoso pudesse errar. Manotoia disse: não há muito tempo, ao descrever as experiências ligadas ao começo da rebelião de Lúcifer, mas o meu momento mais embriagante foi a aventura emocionante ligada à rebelião de Lúcifer. Quando, como segundo comandante seráfico, me recusei a participar do projeto de insultar Micael, e os poderosos rebeldes procuraram destruir-me por intermédio das forças de ligação que se haviam formado. Houve um tremendo levante em Jerusalém, mas nenhum serafim leal sofreu danos. O conteúdo continua sendo tenebroso. Quando aconteceu que o meu superior imediato entrou em falta, a responsabilidade de assumir o comando das hostes angélicas de Jerusalém recaiu sobre mim na qualidade de diretor titular dos confusos assuntos seráficos do sistema. Apoiado moralmente pelos Melquisedeques, assistido habilmente por uma maioria de filhos materiais, fui desertado por um enorme grupo da minha própria ordem. No entanto, estive sendo magnificamente apoiado pelos mortais ascendentes em Jerusalém. Tendo sido automaticamente excluídos dos circuitos da constelação por causa da secessão de Lúcifer, ficamos dependentes da lealdade do nosso corpo de informação, o qual, a partir do sistema vizinho de Rantulha, transmitia os chamados de ajuda para Edentia. E verificamos que o reino da ordem, o intelecto da lealdade e o espírito da verdade foram inerentemente triunfantes sobre a rebelião, a afirmação do ego e a assim chamada liberdade pessoal. Podemos então prosseguir até a chegada do novo soberano do sistema, o digno sucessor de Lúcifer. Imediatamente depois fui designado para o corpo de administradores provisórios Melquisedeques de Urântia. E assumi a jurisdição sobre as ordens seráficas leais no mundo do traidor Caligástia, o qual havia proclamado a sua esfera como um membro do recém-projetado sistema de mundos liberados e personalidades emancipadas, proposto na infame Declaração de Liberdade emitida por Lúcifer no seu apelo às inteligências amantes da liberdade, do livre pensamento e orientadas para o porvir dos maus administrados e governados mundos de Satânia. Esse anjo Manotoia está ainda a serviço em Urântia, na função do comandante associado aos serafins. Veja que a guerra ganhou corpo, a batalha se intensificou, nomes que a Bíblia não traz entram nesse processo de batalha, uns ao lado de Lúcifer e outros não. Lúcifer, quando promoveu esta rebelião, veja que o livro diz que ele era governante com mais de 600 mundos. O conteúdo diz que 37 mundos entraram nessa rebelião a favor de Lúcifer. E, infelizmente, Urântia, que é o nosso planeta Terra, também entrou nesse embate. A história da rebelião. A rebelião de Lúcifer teve o âmbito de todo o sistema. 37 príncipes planetários, em secessão, conduziram as administrações de seus mundos para o lado dos seres rebeldes. Apenas em Panotoia, o príncipe planetário fracassou ao tentar levar o seu povo consigo. Nesse mundo, sob a liderança dos Melquisedeques, o povo congregou-se em apoio a Micael. É tenebroso este conteúdo. Elanora, uma jovem mulher daquele reino mortal, tomou a liderança das raças humanas nas próprias mãos e sequer uma única alma daquele mundo transformado alistou-se sob a bandeira de Lúcifer. E desde então, os panotianos leais têm servido no sétimo mundo de transição de Jerusalém, como construtores e cuidadores da esfera do Pai e os 7 mundos de detenção que o circundam. Os panotianos, além de atuar como custódios literais desses mundos,
também executam as ordens pessoais de Micael ligadas à ornamentação dessas esferas para algum uso futuro desconhecido. Fazem esse trabalho enquanto permanecem ali, a caminho de Edentia. Ao longo desse período, Caligástia advogou a causa de Lúcifer em Urântia. Os Melquisedeques opuseram-se habilmente ao príncipe planetário apóstata. Todavia, os sofismas de uma liberdade sem limites e as ilusões de autoafirmação tiveram todas as oportunidades para enganar os povos primitivos de um mundo jovem e sem desenvolvimento. No caso aqui, esta parte do documento está falando do nosso planeta Terra, um mundo ainda jovem em relação aos outros planetas que compõem o sistema de Urântia. Quando abordamos o livro como um todo, diz que o universo de Nebadon tem 3 trilhões de anos do nosso planeta Terra, enquanto que a Terra foi formada há 14 bilhões de anos atrás. Veja então que a comparação com o universo local, a Terra é muito jovem dentro desse contexto. Mas esta afirmação é do livro, não é minha. Não me venha perturbar aqui dizendo a Bíblia não diz isso ou não diz aquilo. No primeiro vídeo, e eu estou refazendo esse pensamento novamente, eu não estou tratando da Bíblia. Mostro apenas algumas ligações que tem entre a rebelião de Lúcifer e a Bíblia Sagrada. Toda a propaganda da secessão teve de ser feita por meio do esforço pessoal, porque o serviço de transição e todas as outras vias de comunicação interplanetária havia sido suspensas pela ação dos superuniversos, dos circuitos do sistema. No momento da eclosão da insurreição, todo o sistema de Satânia foi isolado, tanto dos circuitos da constelação quanto dos circuitos do universo. Durante esse tempo, todas as mensagens que chegavam e saíam eram despachadas por agentes seráficos e mensageiros solitários. Os circuitos para os mundos caídos também foram cortados, de modo que Lúcifer não utilizasse tais meios para fomentar o seu esquema nefando. E tais circuitos não serão restaurados enquanto o rebelde supremo viver dentro dos confins de Satânia. Veja que conteúdo tenebroso sobre a rebelião de Lúcifer. Algo inacreditável aconteceu no universo. Desde então, os mundos que estiverem envolvidos nesta rebelião de Lúcifer e aderiram a esta rebelião, como no caso do planeta Terra por meio do seu príncipe chamado de Caligástias, foram isolados. E é por isso que a gente conhece muito pouco desse sistema universal, como as coisas realmente ocorreram, segundo o livro de Urântia. E estão isolados esses planetas dos príncipes que administram até hoje. Infelizmente, nós também estamos em uma prisão. Não tem como sair desse planeta aqui para ir para qualquer outro lugar. E alguém pode me dizer, tem como sair? Não tem como sair. Estamos isolados por causa desta rebelião. Como você entende esse conteúdo? Deixe aí nos comentários. Veja que eu volto a repetir, não é um conteúdo bíblico, apesar de ter algumas ligações com a Bíblia Sagrada. Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te abençoe onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.